Olá, boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Breno e irei apresentar o projeto de uma pistola de pregos tubular. O projeto foi pensado por mim, Breno Borges Vilela, Denner da Silva Oliveira, Gabriel Tales Carvalho Silva e Luiz Gustavo Ferreira Silva. Primeiramente, iremos ver a introdução do projeto e um pouco da história da pistola de pregos. Se você estiver montando uma estante ou pendurando um quadro, o martelo é a ferramenta ideal. Porém, se estiver construindo uma estrutura, como por exemplo, para telhado ou trabalho com conserto de móveis, é interessante adquirir uma pistola de pregos. Esses equipamentos disparam pregos em alta velocidade, fixando-os na madeira em frações de segundos. Ela foi projetada pelo engenheiro civil Maurice Pinus para o seu trabalho no Hughes H4 Hercules, ou mais conhecido como Spruce Goose, que é este hidroavião apresentado no slide. O hidroavião possuía fuselagem de madeira, onde ela foi pregada e colada. Após a colagem da madeira, os pregos foram removidos. Um fato curioso é que o hidroavião fez um único voo e é considerado o maior hidroavião de casco já construído, e também o avião com maior envergadura de todos os tempos, título que foi desbancado em 2019. A primeira pistola de prego fazia uso de pressão de ar e foi introduzida ao mercado em 1950. Com a pistola de pregos, o operador tinha capacidade de pregar de 40 a 50 pregos por minuto, sendo assim agilizando e de forma considerável as construções da época. E qual foi os objetivos estabelecidos para o projeto? O objetivo geral é desenvolver uma pistola de pregos com o intuito de fixar pregos em estruturas pré-determinadas. Mas por que pré-determinadas? Pelo simples motivo de que existem pistolas de pregos hoje em dia que podem fixar pregos em estrutura de metal e concreto. E quais os passos iremos tomar para alcançar esse objetivo? Primeiramente, precisamos criar um sistema conduzido por pressão de ação da mola. E também é necessário desenvolver um sistema de gatilho. Ambos os sistemas precisam gerar uma força suficiente para fixar pregos em estrutura de madeira. E por fim, queremos facilitar a mão de obra, entregando maior eficiência e segurança. Qual a relevância do nosso projeto? Bom, a humanidade visa sempre buscar o avanço tecnológico a fim de aumentar a qualidade de vida, criando máquinas e sistemas cada vez mais práticos. A ferramenta direta para comparação é um martelo, que é de fato prático, mas nem sempre eficiente, isto dependendo do serviço designado. A pistola de prego consegue oferecer praticidade e eficiência, além de também fornecer conforto e segurança para o operador, uma vez que ele tenha conhecimento prévio das capacidades da ferramenta e cuidados a serem tomados. A seguir, o Luiz Gustavo irá falar sobre a metodologia do projeto. Bem, agora falarei um pouco sobre metodologia. Depois de pesquisa bibliográfica e análise, concluímos que o material necessário e os métodos são os materiais necessários: um cano metálico de 50,8 mm de diâmetro e 60 cm de comprimento, uma mola de compreensão de 32 mm de diâmetro e 40,19 cm de comprimento, uma barra roscada de 22 mm de diâmetro e 50 cm de comprimento, uma barra roscada de 22 mm de diâmetro e 10 cm de comprimento, uma mola de tensão de 11 mm de diâmetro e 66 mm de comprimento, um gatilho, um retentor poliuretano de 50 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, uma madeira cilíndrica de 48 mm de diâmetro e 5 cm de comprimento, punho filamentado ABS para o gatilho, uma madeira de apoio, e aproximadamente 5 porcas, parafusos e arruelas. Para a obtenção de dados,
foi feita as seguintes pesquisas. Sobre a energia necessária, utilizamos os conceitos aprendidos em física e geometria analítica para realizar um experimento, a qual utilizamos a fórmula da energia potencial gravitacional. Nesse experimento, nós tacamos um peso de 5 kg sobre um prego a meio metro de altura até ele se fixar. Então, depois utilizamos os dados na fórmula da energia potencial e multiplicamos por 8, que foi o número de vezes que a gente tacou o peso, né, sobre o prego. E as variantes nessa fórmula seria m, que é a massa, que no caso é 5, g, a gravidade da Terra, que é 9,8, e h, que é a altura, que no caso é meio metro, vezes também a quantidade de vezes que soltamos o peso, né? Que daria aproximadamente 196 joules, que é a energia necessária para fixar o prego de uma vez só. Agora falarei um pouco sobre pistola de pregos. No mercado hoje em dia, pode-se encontrar vários tipos com diferentes princípios físicos, podendo ser por combustão, tem também as pneumáticas e as mais simples, que são através de molas, né? Mas em geral elas fornecem apenas um trabalho, né? Que seria juntar uma grande quantidade de força em um único movimento mecânico, ou seja, de uma vez só aplicar a força necessária para pregar determinado material. Agora falarei um pouco sobre a fonte de energia. O nosso sistema ele será alimentado por uma mola de aço carbono, onde que ela exercerá uma energia potencial elástica que será levada a um tubo de evacuação. A energia potencial elástica ela é dada pela fórmula kx² sobre 2, onde as variantes são K é a constante da mola e X é a deformação da mola. Agora fique com o Gabriel apresentando a estrutura da pistola. Bom, agora eu vou falar um pouco da estrutura da pistola, né? A estrutura externa da pistola é constituída por um cilindro de metal fechado nas extremidades, cerrado e perfurado, além de ter um apoio para as mãos. Os cortes presentes na estrutura são o seguinte: um corte de 100 por 30 milímetros, que é um espaço para puxar a haste, um furo de 6 milímetros de diâmetro em uma das extremidades do cilindro, que é para anexar o prego, para efetuar o disparo, e um furo que é para prender o gatilho e o punho. O apoio é feito em madeira, com espessura e formato que seja confortável à mão. Aí pode fazer usando um pedaço maciço de madeira e gastando a madeira com lima e lixa. Aí o corte para fixar o gatilho é feito perpendicular à haste. No corte é encaixado o gatilho e fixado uma mola de tensão. Agora um pouquinho da estrutura interna. A estrutura interna é constituída por um retentor, um cilindro de madeira, uma barra roscada e uma mola de compreensão. A barra roscada é colocada no meio da mola e uma das extremidades da mola é fixada por arruela e porca no retentor, junto com a barra. A outra extremidade da mola é presa no cilindro de madeira. No cilindro é feito um furo no centro, na parte plana do cilindro, no diâmetro da barra, que é para que a mesma corra livremente. O cilindro é anexado na estrutura externa por meio de dois conjuntos de parafuso, porca e arruela. E ao puxar a barra, o cilindro tem como objetivo comprimir a mola. A barra roscada faz a função de dar estabilidade para a mola, para que a mola não dance, possuindo em uma de suas extremidades outro pedaço de barra soldado perpendicularmente, que serve como haste para armar o disparo. Aí um pouquinho do gatilho e punho. Tem como função fazer o disparo do dispositivo por meio de ação simples. Possui uma mola de tensão fixada na extremidade para fazer resistência com a haste, para que a haste não dispare. O gatilho é pré-moldado em metal
possuindo 2 furos, um para a mola de tensão e outro para fixar o punho e o gatilho no cilindro. O punho pode ser feito em impressora 3D e o punho serve para dar estabilidade e precisão. Agora o retentor. O retentor, ou então bucha, são desenvolvidos em polímero de alta resistência e podem ser usados diretamente nos embolos. No caso é a estrutura interna. O material escolhido, que a gente escolheu, é o poliuretano, que foi criado pelo químico alemão Otto Bayer. O poliuretano é amplamente usado como vedador ou então selante. E no projeto, suas vantagens vão ser ganho de potência, melhora na precisão, vedação quase perfeita, ele é autolubrificante, ele diminui a vibração, ele é mais resistente à corrosão e abrasão, além de não ser quebradiço, diferentemente da borracha. Agora um pouquinho dos resultados preliminares que a gente teve, foi achar a mola ideal. A gente chegou à mola ideal através de dados fornecidos pela Casafer, que é uma fabricante de mola. E através da tabela deles, a gente encontrou a mola se baseando no comprimento total dela, que é o L0, o seu diâmetro total, que é o dm, e sua constante elástica, que é o C. O material é o aço carbono, e o L1 é o comprimento da mola dela comprimida. E o D minúsculo é o diâmetro do arame. Aí, essa mola ideal, a gente calculou a energia gerada por ela, né? Aplicando os dados obtidos através do fabricante e jogando na fórmula, que o Luiz explicou previamente. Temos que energia potencial elástica é meio que multiplica 4001,1132, que multiplica a subtração de 0,4019 menos 0,0845 elevado ao quadrado. A gente chega a 201,5 joules. Esse 4001 é a constante elástica que a gente converteu o fornecedor, o fabricante da constante em quilograma-força por milímetro. A gente converteu para newton-metro, para ficar mais fácil para fazer a fórmula. E os dados fornecidos em milímetro que o fabricante deu, a gente converteu para metro. No caso, o L0 e o L1, a gente subtraiu para achar o deslocamento que a mola faz. Aí, fazendo os cálculos e desprezando o atrito, a gente tem 201,5 joules. Comparando as energias que a gente encontrou, que é a energia do experimento que o Luiz fez e a energia que a gente calculou da mola. Para que o prego seja fixado, a energia gerada pela mola deve ser superior à energia gerada pelo peso. Comparando os dados, temos que a energia da mola é superior, teoricamente, à energia do peso. Ou seja, ela consegue gerar uma energia necessária para fixar o prego na madeira de peroba rosa com um único disparo. Que a gente tem a pistola realizando o disparo, para ficar mais fácil para compreensão. E o prego é apoiado no orifício para dar mais estabilidade. Aí a mola é comprimida pela madeira quando se puxa a haste e é travada pelo gatilho. E na imagem de baixo a gente vê a mola liberando essa energia quando o gatilho é puxado, fazendo com que o retentor se choque diretamente com o prego. Aí teoricamente fixando o mesmo. Agora segue com o Dene mais informações. Cálculo dos espaços na estrutura, haste e ejetor. Como observado anteriormente na parte externa da estrutura, o cilindro de metal terá um corte para a fixação da haste. Este corte será de 100 mm, representado por dm, por 30 mm, representado por dn. As medidas deste corte foram feitas considerando o valor L1 da mola, 84,5 mm, que é o quanto ela recua, e o diâmetro da haste, de 22 mm. Contudo, foi decidido que este corte será levemente superior em comprimento e largura, para ter uma certa folga e ser visualmente mais agradável. E o ejetor, representado por Dzinho,
Inicialmente será um furo de 6 milímetros de diâmetro em uma das extremidades da estrutura, para anexar o prego e efetuar o disparo. Este furo poderá anexar pregos de no máximo 6 milímetros de diâmetro. Gatilho. O gatilho deve ser posicionado de maneira estratégica à estrutura, para que não haja perda de potência nem interfira no funcionamento da pistola. Portanto, o gatilho será posicionado na parte inferior da estrutura externa, onde será feito um corte de 75 mm, representado por dm, por 15 mm, representado por dn, para acomodar o sistema de gatilho. Tudo isso a uma distância de 84,5 mm da haste, para que a mola possa fornecer devidamente os seus 201,5 joules de energia. Furo ejetor. Como dito anteriormente na seção Arte Ejetor, a princípio o furo ejetor será de 6 mm de diâmetro para acomodar pregos de no máximo 6 mm de diâmetro. O utilizador poderá fazer o uso de uma borracha que terá tamanha importância, porém não será obrigatória. Essa borracha poderá manter o prego perpendicular à madeira sem qualquer variação no ângulo. A borracha também irá impedir que o prego caia e prevenir que o prego esteja torto, algo que poderia danificar o cano e a madeira. Conclusões preliminares. Com os dados e resultados obtidos, chegamos às seguintes conclusões preliminares. O projeto atual faz o uso da energia gerada pela mola. Inicialmente, o projeto tinha como objetivo fazer uso da pressão de ação da mola. Porém, testes e cálculos não foram realizados para o uso da pressão. De todo modo, o trabalho realizado em um único movimento mecanizado para fixar o prego foi concluído. Será realizado mais testes com diferentes pregos e tipos de madeira. Em virtude dos fatos mencionados, o projeto faz o seu propósito de maneira eficiente, prática e precisa. Aqui está o cronograma do grupo. O cronograma foi planejado nas primeiras semanas do TAI, juntamente com o estudo bibliográfico e desenvolvimento do relatório parcial. E aqui terminamos nossa apresentação. Obrigado.